Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e pelo canal 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento regional, com alguém que está auxiliando, ajudando as cidades da região a se organizarem e buscarem caminhos de desenvolvimento, com o economista Edgar Nóbrega, ele que é presidente da Nóbrega Desenvolvimento e integra aí o Fórum de Desenvolvimento Regional. Olá, Edgar, obrigado pela participação, por reservar aí um espacinho na sua agenda para vir aqui conversar com o comerciário, comerciária, a respeito desse assunto tão importante para a nossa região. Tudo bem com você? Tudo bem, Jefferson. Para mim é uma alegria estar aqui na TV junto com você e conversando com o comerciário e com os moradores aqui de Osasco e da região. Edgar, conta para mim um pouquinho o que é a Nóbrega Desenvolvimento, a sua empresa. A Nóbrega é uma empresa que tem trabalhado fundamentalmente, Jefferson, com a questão do debate e da proposição de políticas locais. No passado, os economistas acreditavam que a questão do desenvolvimento basicamente seria resultado de políticas macroeconômicas nacionais e internacionais. As políticas macroeconômicas continuam a ter um peso grande. Agora, por exemplo, o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, quando toma uma decisão em Brasília, certamente isso impacta a cidade de Osasco e a região. Agora, o desenvolvimento, a nosso juízo, não é apenas resultado disso, das políticas nacionais. Há um espaço muito importante, primeiro, para se pensar o que é crescimento e o que é desenvolvimento, primeira ideia, e mais do que nunca, para pensar o desenvolvimento do ponto de vista local. Cada vez mais é forte a possibilidade de uma articulação local, onde atores econômicos, sociais e políticos, juntos, na cidade e na região, ajudam a criar um novo tempo e um novo espaço de desenvolvimento. Agora, você é economista por formação e tem aí uma trajetória muito próxima do movimento sindical, né, Edgar? Exatamente, Jefferson. Ao longo desses últimos 15 anos, eu tenho trabalhado especialmente aqui, comecei, na verdade, a trabalhar na região por conta do relacionamento com os sindicatos metalúrgicos de Osasco. Trabalhei no DIESE durante 10 anos e foi aí que construí uma relação com a cidade de Osasco e com a região oeste aqui da Grande São Paulo. Para mim, um orgulho ter o diálogo, para além dos metalúrgicos, com os sindicatos comerciários também, todo o presidente Neto e toda a diretoria. No ano passado, 2014, ainda fizemos um trabalho que discutia a questão do trabalho decente, produzimos juntos uma cartilha, fizemos eventos. Então, é um orgulho para mim trabalhar tanto com o governo, tanto com o movimento sindical, comerciário, com o metalúrgico e com outras categorias aqui da região. Agora, você acumula também a experiência da participação na política. Foi vereador já, né? Fui vereador por 2 mandatos, não aqui na região, mas lá em São Caetano. E participar do parlamento, para mim, de fato, foi uma experiência muito, muito boa. Assim, fazer política, aquela ideia de que o cidadão precisa tomar para si responsabilidades que às vezes não são julgadas como suas responsabilidades, para mim foi muito interessante, Jefferson. Foram 8 anos de trabalho intenso, de uma vida intensa, ajudando também lá na cidade de São Caetano a construir políticas públicas que fossem a favor de uma perspectiva de desenvolvimento local, sustentável, justo. Agora, essa experiência no parlamento, na região do ABCD, teve influência hoje sua participação aqui na região, na formulação, no apoio à formulação do Fórum de Desenvolvimento Regional, que vem a ser aí, e o que vem a ser o Fórum de Desenvolvimento Regional? Então, primeiro que a participação, a relação é total. Antes mesmo de ser vereador, nos meus estudos acadêmicos, eu sou professor. Nos meus estudos eu fiz uma dissertação de mestrado que tratou do tema do desenvolvimento. E ali, na região do ABC, estudei toda a constituição do consórcio de prefeitos, do Fórum da Cidadania e, na sequência, da Agência de Desenvolvimento. Minha tese, Jefferson, que é dos anos de 2000, já vai para 15 anos agora, tratou desse tema e foi muito importante, muita relação, em princípio, com o prefeito Celso Daniel, uma grande figura, uma pessoa humana que eu tinha uma relação pessoal muito grande, muito próxima. E
estudo que eu fiz e essa relação minha com a cidade de São Caetano certamente teve um papel muito importante no trabalho de assessoria que faço aqui para ajudar a criar o Fórum de Desenvolvimento. O que é o Fórum? Exato. O que vem é exatamente? o Fórum de Desenvolvimento? Porque isso muitas vezes, toda hora, assim, quando a gente conversa, principalmente com o movimento sindical, outro dia, numa reunião que fizemos do CISOR, vários sindicalistas, mais CISOR, o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social. Exatamente. Que reúne aí, acho que são 42 sindicatos. Exatamente. Entidades sindicais e entidades de aposentados e trabalhadores de modo geral. Falávamos desde o começo da necessidade de criar um espaço de interlocução para além do consórcio de prefeitos que foi criado no ano passado. Era necessário ter uma articulação da sociedade civil, porque não dá para a sociedade, agora, no século XXI, pensar que as políticas públicas, Jefferson, serão apenas resultante de ação de governo. Os governos são fundamentais, eles constroem as políticas e eles aprovam as políticas no parlamento e na ação das prefeituras. Agora, a participação da sociedade civil é fundamental. E o que é a sociedade civil? O movimento sindical, as comunidades e os empresários. Então, nós criamos já há mais de um ano o Fórum de Desenvolvimento, que aqui na região integra o CIESP, e aí com a participação muito intensa do Fábio Fonseca, que coordena o CIESP aqui Castelo, toda essa região oeste, os sindicatos, e aí eu nomearia especialmente os metalúrgicos na figura do Jorge Nazareno, os comerciários na figura do presidente Neto, o próprio Góes, que é presidente do sindicato das concessionárias de veículos e coordena o nomeado já o CISOR, e junto com vários outros sindicatos, o Arrais, que é do sindicato de frentistas, tem uma gama gigantesca de sindicatos. Então, empresários de vários ramos, liderados pela CIESP local, mais sindicatos. Trouxemos na sequência a universidade, e aí com o seu diretor aqui do Campus Oeste, o professor Murilo, criamos aqui um espaço de diálogo e de articulação fantástico. Já tratamos aqui, Jefferson, do tema do desenvolvimento do ponto de vista imobiliário. Você sabe, e certamente o comerciário, mais do que ninguém, vive aqui as questões em torno de uma agenda para pensar o futuro da questão imobiliária, seja do ponto de vista da especulação, seja do ponto de vista da própria mobilidade. Principalmente da própria mobilidade. A mobilidade, porque é isso, a região vê uma gama gigante de prédios bonitos sendo construídos, que vão dando lugar a antigas fábricas, que vão dando lugar a antigos comércios, e agora as cidades viram lugares, às vezes, de guerra, porque as pessoas simplesmente não conseguem mais andar. Então, o tema da mobilidade e da questão imobiliária foi tratado. Nós discutimos muito intensamente a questão dos resíduos, especialmente agora, quando várias cidades aqui da região trabalham em parceria com empresas privadas a questão da criação, da construção das chamadas usinas de tratamento de resíduos, os chamados incineradores. Então, foi um debate muito intenso que nós fizemos. E no período eleitoral, Jefferson, no ano passado, o Fórum construiu uma agenda regional e apresentou essa agenda para todos os candidatos, na verdade, para os principais candidatos a governador que vieram aqui a região. O governador Alckmin recebeu a proposta, o candidato do PT, na ocasião, o ex-ministro Padilha, o candidato do PMDB, o Paulo Scaffia. Para nós foi um momento muito interessante, porque imagina que empresários, sindicalistas e a universidade juntos criam uma agenda em comum sobre temas da região e apresentaram essa agenda para os candidatos a governador. Agora, o grande desafio, Jefferson e comerciários e você que nos assiste na TV Secor, o nosso grande desafio para 2015 será a construção da Agência de Desenvolvimento Local. A agência, que lá na região do ABC já existe há mais de 10 anos, a agência é uma oportunidade
muito interessante para fortalecer o que a gente chama de arranjos produtivos locais. Imagina que segmentos como de móveis, como de indústria de eletroeletrônico ou o comércio de vários segmentos, juntos pensam uma agenda comum. Então, o desafio nosso agora para 2015, então, é essa a ideia da agência. Você já esteve aqui no programa falando, em conjunto, inclusive, com o Jorge Nazareno, a respeito do fórum, quando da criação do fórum, dos primeiros passos do fórum, e agora fez para a gente um balanço, né, deste ano de ações do Fórum de Desenvolvimento. Naquele momento, ainda se discutia de forma muito incipiente a criação da agência, né, para operacionalizar os trabalhos do Fórum. Mas o que a agência pode fazer que o Fórum não pode fazer? Qual é a diferença entre agência e Fórum? Já que a gente já diferenciou o Fórum do consórcio, né, que ainda há uma confusão. O que é o Fórum ou o consórcio? Não. O Fórum é a sociedade civil que vai provocar o consórcio. Qual é a diferença da agência para o Fórum em si? Na verdade, a agência é a soma do consórcio e do Fórum. A soma em que sentido? As primeiras experiências da agência surgem na Europa, especialmente na Itália, no chamado norte da Itália, onde lá, basicamente, empresas e governos criaram espaço de desenvolvimento. O ex-prefeito Celso Daniel traz para o ABC a experiência de uma agência que, para além das empresas e dos governos, se juntou à sociedade civil. Então, Jefferson, a experiência lá do ABC é extraordinária, porque 49% da agência é de propriedade dos governos, por meio do consórcio de prefeitos, e 51% da sociedade civil, ou seja, das empresas e das organizações sindicais e comunitárias. Ou seja, vira um espaço de construção efetiva de políticas como resultado dessa soma. É uma soma, mas uma soma onde fica muito claro o papel de cada um. Aliás, e uma coisa que é interessante, que nós queremos trazer como modelo aqui de organização para a região, é a ideia de que a cada período você tem uma direção dessa agência, o que a gente chama de um rodízio, né? Então, durante um período você vai ter um empresário dirigindo, num outro período um sindicalista, no outro período um prefeito, um secretário de uma prefeitura, alguém nomeado pelos prefeitos. Ou seja, é uma soma. Alternância de poder. É uma soma pensando com um único e claro objetivo de fortalecer o desenvolvimento das cidades aqui da região. Ou seja, ela tem um caráter operacional e executivo também. Executivo, né? Até porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que o produto interno bruto das 8 cidades que compõem aqui o Cioeste é hoje algo em torno de 8% maior do que o PIB produzido na região do ABC. Então veja, a região do ABC conseguiu novidades muito interessantes, primeiro pela criação do consórcio de prefeitos. Então o consórcio, aquele espaço de articulação das políticas públicas para questões como mobilidade, como trânsito, como lixo, como poluição, como enchentes. Então, vários temas estão do ponto de vista da agenda do consórcio. Agora, era preciso mais lá no ABC e é o que a gente está trabalhando aqui na região oeste. E esse mais é a perspectiva de desenvolvimento. Eu tenho certeza que o prefeito Sérgio Ribeiro, que dirigiu o consórcio no primeiro ano, em 2014, agora encerra o seu mandato agora em 2015, agora no começo de 2015. Então, o prefeito Sérgio Ribeiro teve como a principal tarefa, prefeito lá de Carapicuíba, teve a tarefa fundamental de instalar o consórcio. Foi muito interessante e o Fórum de Desenvolvimento trabalhou de maneira muito parceira do consórcio nesse ano de 2014. Bem, Edgar, eu vou pedir licença a você só um minutinho, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Você continua ligado no programa TV Secor.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o economista e professor Edgar Nóbrega, da Nóbrega Desenvolvimento. Edgar, no primeiro bloco nós falamos a respeito do Fórum de Desenvolvimento Regional, né, dos arranjos possíveis com a Agência de Desenvolvimento e toda essa conversa com o consórcio. Mas desdobramento desse apoio ao fórum e à busca por desenvolvimento na região, a Nóbrega Desenvolvimento começou a auxiliar aí a consultoria também a Secretaria do Trabalho e Inclusão de Osasco. Conta um pouquinho desse trabalho, porque eu sei que recentemente vocês apresentaram um mapa de potencialidades da cidade, que é um dos desdobramentos desse trabalho. Conta um pouquinho o que vocês vêm fazendo na Secretaria para o nosso telespectador. Então, a cidade de Osasco tem já há vários anos, Jefferson, essa secretaria, cujo papel fundamental até aqui é pensar trabalho e inclusão. No contrato que a secretaria e a prefeitura nos fez, a partir de uma licitação pública, é bom que fique bem claro, havia então a necessidade de construir uma agenda para o futuro da cidade. Então, fazer um mapa que desenhasse o que é hoje a cidade de Osasco e para onde a cidade poderá ir. Foi um trabalho muito interessante, Jefferson, porque para nós fica muito claro, por exemplo, que se eu comparo cidades, por exemplo, como Cotia e Osasco, Osasco tem uma complexidade do ponto de vista econômico muito maior, olhando as cidades aqui da região. Agora, quando eu verifico que cidade que exporta mais entre as duas, a cidade de Cotia exporta mais do que Osasco. Então, há uma agenda hoje muito concreta de avançar do ponto de vista de exportação. E exportar mais significa mais negócios para a cidade de Osasco, para as empresas, para os trabalhadores e para o conjunto da cidade. Então, olhamos a questão da exportação, olhamos a questão da educação. Hoje, os serviços, de uma maneira geral, fazem parte de um tema de uma economia mais complexa e mais moderna. Mas, especialmente aqui na cidade de Osasco, o tema da educação é um tema muito presente. Osasco que tem, além de uma história vinculada à indústria muito parceira, desde os tempos da Cobrasma, tem também já há muito tempo, no serviço, que começa com o Bradesco já há décadas, tem um espaço de crescimento também bastante interessante. Aliás, no mapa de potencialidade fica muito claro o peso do serviço bancário aqui na cidade de Osasco. Ou seja, Jefferson e você que nos assiste na TV Secor, o mapa é mais ou menos um desenho de onde nós estamos. Agora, o que foi fantástico ao longo do ano passado, 2014, foi quando a gente abriu esse debate com a secretaria e com a sociedade. Trouxemos na cidade de Osasco o professor e amigo da Nóbrega, o professor Ladislau Dalbo. E foi uma oportunidade onde o professor Ladislau nos incentivava ainda mais a fortalecer a construção de indicadores. Porque, Jefferson, nenhuma cidade consegue construir os seus caminhos de desenvolvimento de uma maneira adequada se não sabe exatamente onde está e o que exatamente, por onde ela poderá caminhar. Daí a importância desses indicadores, né? Exatamente. Então, o mapa foi uma oportunidade de fazer um primeiro desenho de, vamos dizer assim, de riscar os primeiros indicadores e agora, junto com a secretária Mônica, junto com a equipe da secretaria, a gente vem trabalhando, porque o mapa é uma espécie de uma matéria-prima que a gente utiliza de maneira cotidiana para toda uma agenda, inclusive cujo tema principal agora da Secretaria para 2015 é o tema do desenvolvimento e o tema das cidades criativas, porque nessa área de economia do setor de serviços, o tema de economia criativa é o tema central nesse momento. E um tema principalmente, e para o comerciário e para o filho do comerciário, o Jefferson, boa parte dessa economia criativa é uma economia ligada aos trabalhos da juventude. Então, certamente, ou para o comerciário ou para os filhos e filhas dos comerciários,
A Secretaria de Desenvolvimento, nesse próximo ano, né, ao longo desse próximo ano que está começando agora, certamente a gente vai ter muitas novidades. Agora, isso não muda um pouco o foco original da Secretaria? Porque já não é mais um olhar só para geração de emprego especificamente, não é um olhar só para colocação no mercado. Você está pensando desenvolvimento, você está pensando, articulando ações de educação, que envolvem inclusive outras secretarias, né? Vão envolver um trabalho conjunto com outras secretarias da Prefeitura. Como organizar esse trabalho, Edgar, daqui para frente? O que é super interessante é que uma parte do trabalho da Secretaria já tem se empenhado também de maneira muito interessante no tema da economia solidária. O tema da economia solidária tem muito de relação com a questão de um empreendedorismo diferente, de uma economia diferente. Então, agora, como que a gente cruza, Jefferson? Exatamente, a ideia é como cruzar toda essa relação de geração de trabalho, mas não só de emprego, daquele emprego mais tradicional e formal, que a gente se acostumou, principalmente nos sindicatos, a brigar muito. Então, para além daquele emprego com carteira profissional assinada, especialmente as novas gerações hoje, a juventude, trabalha muito com a perspectiva de criar o seu próprio negócio. Empreendedorismo. A ideia do empreendedorismo, exatamente. Então, e como essa ideia do empreendedorismo vira algo que se trabalha com garantias, com direitos. Então, certamente, os trabalhos que nós começamos a fazer têm muito de relação com a educação, muito de relação com a capacitação dos vários segmentos da Secretaria, e até por isso, um dos trabalhos que nós desenvolvemos ao longo do ano passado foi um programa de capacitação chamado Conviver. Foi um programa muito interessante, onde mais de 300 funcionários da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão participaram desse programa. Um programa que terminou no final com a presença de uma pessoa encantadora, de um artista que foi o Sérgio Mamberti, e para nós foi muito interessante, porque o Sérgio Mamberti, inclusive, o Jefferson, trouxe de maneira muito forte a ideia de que a educação não pode ser aquela educação apenas tradicional, ele da escola, reforça exatamente do ensino básico, ela é muito importante. Agora, de fato, como a educação vira uma relação com a cultura e com uma nova cultura de desenvolvimento, com uma nova cultura de cidade criativa, de economia criativa. Então, esse ano que passou para nós foi o resultado de muitas conquistas. Eu tenho certeza que para a Secretaria de Trabalho também foi muito aprendizado, de muita relação fraterna e de uma possibilidade muito alvissareira para esse ano de 2015. Agora, como é que se inclui nessa discussão, Edgar, da economia solidária? Primeiro, assim, a questão da escala, né? A economia solidária, ela tem escala para geração de emprego e renda para o município, para a cidade, para a região? Ela não chega a ter escala, mas no caso específico da economia solidária, ela trabalha com um exemplo. Porque nós que vivemos no mundo hoje, que nos aprendemos a conviver com um regime de organização econômica que sempre trabalha com uma perspectiva básica, onde há quem produza e há quem tenha o resultado do processo de produção econômica. Isso é o básico desde que o capitalismo existe há 200 anos. Agora, veja que coisa interessante, Jefferson, mesmo na economia tradicional, recentemente, resultado de uma ação do governo federal, se criou a chamada possibilidade das pessoas abrirem o seu próprio negócio com os MEIs, chamado microempreendedor individual. Apenas na cidade de Osasco, ao longo desse último ano, mais de 15 mil MEIs foram criadas. Veja que é uma quantidade gigantesca. Sem dúvida. Onde que, de uma hora para outra, será que mais de 15 mil pessoas resolveram ser empreendedores? Não. Essas pessoas já estavam aqui na cidade, elas estão em toda a região, estão em todo o Brasil, mas elas apenas não estavam nem no mercado formal, com carteira registrada, e também não estavam à margem da sociedade no desemprego. Então,
falo dessa experiência dos chamados MEIs, do microempreendedor individual, porque muito daquelas pessoas, aquela senhora que produzia o bolo, o salgado em casa, aquele senhor que foi metalúrgico e que trabalhava ali consertando o automóvel, eles não tinham o direito de se formalizar. Então, o aprendizado do MEI me leva para olhar o seguinte: a economia solidária tem escala? Não, mas ela marca um outro tipo de possibilidade de produção. Quando tem cooperativismo, quando tem empresas, negócios solidários, as pessoas passam a entender o seguinte: eu posso viver numa economia capitalista, mas posso ter outros valores, não apenas os valores do individualismo, mas os valores da solidariedade, os valores mais coletivos, também posso. O que é interessante, Jefferson, é que essa ideia da economia solidária, na verdade, como diria o professor Paulo Singer, é o que a gente chama de uma economia da esperança. E você não precisa nem concordar, nem discordar da economia solidária. O importante é saber que hoje essa é uma possibilidade. Por exemplo, de uma área que a cidade de Osasco tem trabalhado muito, na área da reciclagem. Boa parte do trabalho da reciclagem é feito ou a partir ou em relação com empresas da economia solidária. Agora, a gente já está caminhando para o final do nosso tempo aqui, infelizmente, mas eu queria que você pontuasse, dentro dessa discussão, uma outra política que a Nóbrega está auxiliando aí Osasco a buscar, que é a do trabalho decente. Nessa economia solidária, inclusive, é possível? Certamente. E a ideia do trabalho decente começou, um dos primeiros parceiros nossos para esse debate foi os sindicatos comerciários. Ainda já no final de 2013, Jefferson, conversávamos com a diretoria dos comerciários sobre a necessidade de fazer esse trabalho, produzimos um caderno à época, tivemos a parceria com a Nova Onda, que nos ajudou a construir essa agenda do trabalho decente para o setor do comércio. Agora, recentemente, já no final de 2014, a Prefeitura nos contratou para fazer esse trabalho. O trabalho decente é uma agenda não é apenas local, é uma agenda internacional, uma agenda da ONU, que por meio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sugere um trabalho onde, em Portugal, se chama de trabalho digno, um trabalho que não tenha uma perspectiva de nenhum modo de trabalho escravo. Explorar o trabalhador, né? Exatamente. E tem muitos lugares que não existe exatamente, às vezes, exatamente o trabalho escravo, mas é aquele trabalho anômalo à escravidão, sabe? Parecido com a escravidão. Ou aquele trabalho que ocupa as crianças. Então, e muitas vezes nós que temos aí mais de 40, 50 anos, as pessoas falam: mas no meu tempo eu trabalhei quando era criança. Era um outro tempo. Hoje, ou nós investimos, ou a sociedade investe de maneira forte na educação, onde os adolescentes, as crianças se ocupem fundamentalmente com a educação, ou nós não vamos preparar a região e o Brasil para os novos desafios das novas tecnologias. Então é por isso que o trabalho decente é fantástico. E outro dia, Jefferson, quando eu digo, é que também o tempo passa tão rápido, né? E agora já estamos em 2015, mas já no final do ano passado, nós fizemos uma apresentação dessa agenda na Meritor, lá em diálogo com a gerência de recursos humanos, o Ricardo, que é um parceiro, inclusive, dos sindicatos metalúrgicos, topou e nós fomos lá apresentar essa possibilidade de agenda de trabalho decente para os gerentes da Meritor. Foi uma experiência fantástica, porque o que é curioso, ao longo da história, quando que os governos, quando que as prefeituras se preocuparam em olhar para a qualidade do trabalho? Era como se isso não dissesse respeito para os governos. É outro universo. É outro universo, exatamente. E foi a declaração do gerente lá de recursos humanos, do Ricardo, foi fantástica, porque disse: o prefeito Jorge Lapas e a cidade está de parabéns, porque Osasco, Jefferson, é uma das 10 primeiras cidades do Brasil que tem essa iniciativa, e eu certamente tenho muito orgulho de
de fazer parte da construção dessa história. Edgar, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, está encerrado. E eu, de novo, convido você, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Agora a gente vai subir os débitos, né?